A graça e a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus para a família brasileira. Que Deus abençoe a nossa nação. Nós vamos continuar com o estudo de Jó, sobre Jó, aquele homem cheio de fé, aquele homem guerreiro, perseverante. Jó, conforme eu já falei nos estudos anteriores, era um homem riquíssimo, o maior do Oriente, e perdeu todos os seus bens e a sua família, seus filhos e filhas, em eventos sucessivos. Mas ele não blasfemou de Deus, preferiu confiar no Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor. Jó perdeu amigos, os seus servos e servas abandonaram Jó e ele ficou praticamente só, ficou ele e a sua mulher. E vieram 3 amigos visitá-lo para aconselhar a Jó, mas por fim acabaram acusando a Jó. Nós vamos ver hoje o caso de Zofar, que está no capítulo 20 do livro de Jó, versículo 4, a partir do versículo 4. Vamos fazer uma leitura rápida. Porventura, não sabes tu, Jó, que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas um momento? Então Zofar falou isso para Jó, para acusá-lo, para jogar sacolinhas de lixo na memória de Jó e atingir a alma daquele homem e afetar o espírito dele. Eu fico imaginando que o adversário, o próprio Satanás, que ofendeu a Jó, ficou na mente daqueles homens, provocando aqueles amigos para que eles pudessem acusar Jó e assemelhá-lo aos ímpios. Mas Jó considerava aquelas palavras como uma comida fastienta, ou seja, Jó abortava aquele argumento. Jó aportava aquelas sacolinhas de lixo que vinham para a memória dele para atingir a alma e o espírito daquele homem. E ímpio aqui é a pessoa cética, o que despreza a Deus, que é contrário ao Evangelho de Cristo, que faz crítica, aquele que ofende os pais, a moral e a justiça. Esse é o homem ímpio. Então os amigos de Jó queriam comparar Jó a um homem ímpio, quando Jó foi elogiado por Deus, considerado de sincero, reto, temente e que desviava-se do mal. Seguindo aqui para o versículo 21 do capítulo 20, diz assim: nada lhe sobejará para comer, isso com relação ao ímpio, pelo que a sua fazenda não será durável. Ora, Jó tinha perdido os seus bens, estava sem nada. Só ficou com as terras, porque o Satanás não pôde levar as terras, não pôde arrancar as terras, transportar para outro canto, Mas toda a sua riqueza o adversário consumiu repentinamente. E Zofar, acusando Jó, disse: olha só, os céus manifestarão a sua iniquidade e a terra se levantará contra ele. As rendas da sua casa serão transportadas no dia da sua ira, todas se derramarão. Exatamente coincidindo com o que tinha acontecido com Jó, para ver se Jó assimilava aquilo. Portanto, nós precisamos estar atentos. Quando alguém jogar uma para nós, para tentar nos culpar, ou dizer que nós erramos uma coisa ou outra, para gerar um complexo na nossa memória, nós precisamos vigiar. Vamos fazer como Jó, vamos considerar como uma comida fastienta. A gente rejeita aquela acusação, porque não cabe a nós. Nós precisamos confiar em Deus e confiar em nós. Nós temos a estrutura suficiente para suportar as coisas e filtrar aquilo que é bom e rejeitar aquilo que não serve para nós. E ele falou o seguinte: esta da parte de Deus, Jó, é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe reserva. Mas Jó continuou firme. Aquele homem estava com a alma abalada, sofrendo, com enfermidade terrível, muitas chagas no corpo, desprezado. Mas ele permaneceu aguardando, ficou ali quietinho, aguardando em Deus. Ele esperava ainda ver a Deus. E Deus, por fim, conforme eu já falei nos estudos anteriores, mudou a situação de Jó. Jó ficou rico o dobro, em porção dobrada. Deus abençoou aquele homem e ele perseverou até o fim, dando exemplo para nós perseverarmos no tempo da dificuldade. Perseverarmos no tempo da dificuldade, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Pois bem, em Jó 21:7, Jó mostra que os ímpios muitas vezes gozam prosperidade nesta vida, e é verdade, eles gozam de prosperidade, vivem bem, carrão, passeando, vai para outro país, volta,
come do melhor, gasta dinheiro, faz muita festa, bebe uísque, né? E, de forma que o ímpio realmente ele passa momentos bons nesta vida, e Jó vai descrever agora a respeito dos ímpios. Jó falou o seguinte: por que razão vivem os ímpios? Envelhecem e ainda se esforçam em poder. É verdade, se esforçam em poder, envelhecem, vivem bastante. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles, porque Deus dá liberdade, a pessoa ser ou não ser. O homem estudou, planejou, acertou no negócio, é um investidor, tem coragem, é habilidoso, vai e enriquece mesmo, só que a riqueza passa, né? A riqueza nesta vida é provisória, nós temos que investir na riqueza eterna, que é no reino de Deus, na nossa vida espiritual com Deus. E no versículo 10 diz: o seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como um rebanho, e seus filhos andam saltando de alegria, né? Isso acontece, levanta a voz ao som do tamboril e a harpa, e alegram-se ao som das flautas, muitas festas, eles vivem assim. Na prosperidade gaste os seus dias, na prosperidade gaste os seus dias, e no momento dessa sepultura. Veja, o homem não é pecador ser rico. O que é pecado é ele não temer a Deus. O que é pecado é ele ser ímpio. É ele rejeitar o Evangelho, ele criticar a palavra de Deus, não dar atenção ao sacrifício de Cristo. Isso é pecado. Mas ser rico é bênção. O homem rico, temente a Deus, é uma maravilha, né? Mas ele precisa estar afinado com Deus, alinhado com o Senhor, porque o homem tem limites, o homem tem os seus limites, e nós precisamos estar atentos, né, para que na hora da necessidade nós sejamos filhos igual Jó estava, porque era um homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E Jó, prosseguindo, disse, porque o ímpio são como a palha diante do vento, e como a pragana que arrebata o redemoinho. Então, o homem é provisório, não adianta a pessoa achar que vai viver muito tempo. Uma hora ou outra a pessoa acaba partindo, seja por enfermidade, seja por um acidente ou outro motivo, a pessoa vai. Tem gente que vive durante muito tempo, tem gente que vive 90 anos, 100 anos de idade, mas quando chega aos 100 anos já está pendendo para cair, não é? Já está manquejando. Então, bom é nós estarmos diante do Senhor, porque no dia que nós partirmos, nós estamos bem. Como não bastasse, outro amigo de Jó, chamado Elifaz, começa a acusar a Jó. Está no capítulo 22, versículo 3, 5 e 10. Elifaz diz o seguinte: diz: Jó, tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ora, Deus chamou Jó de justo, e Elifaz questionou: ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? No versículo 5 ele disse: porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? No versículo 10 diz: por isso é que estás cercado de laços e te perturbou um pavor repentino. Realmente o pavor foi grande, né? Mas não foi porque Jó assemelhava-se ao ímpio. Eles faziam tudo para acusar aquele homem, e Jó não podia confiar e nem colocar a sua esperança em homens. Jó não podia colocar a sua esperança em amigos. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Eu posso confiar no irmão meu. Eu entrego um objeto, ele transporta para um lugar, vai para essa conta, assim ele faz comigo, eu levo, trago, entrego. Isso é confiança, mas não é essa confiança que Deus diz. Nós não podemos confiar no homem, porque o homem tem limites. Chega uma hora que o homem diz: eu não posso mais. Não sei o motivo, talvez a idade, ele mudou os projetos, alguma coisa, ele diz: eu não posso mais. Aí quebra a expectativa da gente. Mas Deus nunca frustra as nossas expectativas. Deus é o Senhor eterno, o Senhor do universo, o Senhor que coordena todas as coisas, que faz a gerência de tudo
que ele produziu, ele mantém o controle das coisas criadas. Portanto, diante da acusação dos seus amigos e daquelas dores todas, do sofrimento, fora as pessoas que olhavam para Jó com descaso, Jó deseja apresentar-se a Deus. Esse é o grande negócio, apresentar-se a Deus. E no versículo 23 fala assim, veja que maravilha. Jó diz, ainda hoje a minha queixa está em amargura, a violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ou seja, a dor era tão grande que o gemido de Jó não era suficiente para expressar a dor da alma, porque atingiu o físico e a alma. Então Jó sofria muito e ele esperava em Deus, porque seus amigos só traziam acusação para aquele homem. Então Jó já tinha Deus como a sua preferência, mas firmou-se diante do Senhor até ver Deus de uma forma ou de outra. E no versículo 3 fala assim, se eu soubesse que o poderia achar, ou seja, que poderia achar Deus, então me chegaria ao seu tribunal. E ele falou no versículo 4, com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumento. Ou seja, Jó quis dizer que não tinha pecado e não sabia o motivo daquela acusação toda, daquele sofrimento. Jó tinha muitos argumentos para falar com o Senhor. E no versículo 5 diz assim, saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Então Jó estava falando da conversa dele com Deus, do argumento dele com o Senhor, da relação dele com Deus. Jó sabia que Deus é bom e confiava nele, e disse que entendia o que Deus ia falar, porque mesmo que Deus o repreendesse por algum motivo, mas Jó confiaria em Deus. Então bom é confiar no Senhor. E no versículo 6 fala assim, porventura a grandeza do seu poder contenderia comigo, ou seja, Jó está falando de amor. Porventura a grandeza do seu poder contenderia comigo. Então Jó estava falando da confiança que tem em Deus, o seu amor, a sua bondade, o seu selo para conosco, porque Deus é o Senhor que cuida de nós mesmos. Então Jó falou assim, não, antes cuidaria de mim. Então Jó se apoiava em Deus naquela crise, naquele sofrimento, e confiava no Senhor, que Deus não repreenderia Jó nem castigaria. Antes Deus cuidava dele. Então Jó tinha intimidade com Deus. É um exemplo para nós termos intimidade com Deus. Eu sei que tem hora que vem a angústia, vem a dificuldade e parece que as coisas ficam ofuscadas, ficam atrapalhadas e a gente começa a entrar em dúvida. Isso faz parte do ser humano, mas também a dúvida é um instrumento contrário à fé, mas de qualquer forma ela contribui para a gente girar, mover a nossa fé, e a gente vai eliminando a dúvida e confiando em Deus e esperando nele. E no versículo 7 fala assim, ali o reto pleitearia com ele e eu me livraria para sempre do meu juiz. Jó mesmo disse que ele era reto, estava confirmando o que Deus disse, né? O reto pleitearia com ele, ou seja, quando você tem certeza que você está bem, que você não cometeu nada que estão te acusando, você não tem o que temer, né? Mas quando a pessoa erra, peca e tal, a pessoa teme sim, porque podemos ser acusados por alguém e comprovado a nossa culpa. Então vamos evitar culpa, vamos evitar pecado, vamos viver da melhor maneira possível, de forma que nós agrademos ao Senhor, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E no versículo 8 fala assim, eis que me adianto, ali não está, se retorno para trás, não o percebo. Jó está falando da onipresença de Deus, porque Deus está em toda parte. E ele falou no versículo 9, se opera a mão esquerda, não o vejo, encobre-se a mão direita e não o diviso, mas ele sabe o meu caminho. É verdade, Deus sabe o meu caminho, Deus sabe o seu caminho.
Deus sabe dos seus pensamentos, Deus sabe dos meus pensamentos. Deus sabe das suas necessidades. Antes de você falar a Deus o que quer, Deus já sabe. Então ele é pleno, né? Deus é pleno. Aí Jó falou o seguinte: mas ele sabe o meu caminho, prove-me e sairei como ouro. Olha o que esse homem disse: prove-me, Senhor, e sairei como ouro. É difícil uma pessoa falar isso diante de Deus. Então Jó, ele suportou toda aquela perda, sua família. Jó suportou as dores, Jó suportou as acusações. Penso eu, imagino que Jó, mediante a perda dos seus bens e filhos, Jó pensava: o que me resta é o resto da minha vida. Sendo assim, do jeito que vier, eu vou prosseguir na jornada de minha obediência. Não me curvarei diante do pecado e nem da murmuração. Penso que Jó quis dizer isso. Eu não vou me curvar, não vou murmurar, eu já perdi tudo, estou só o caco aqui e com o caco me coçando, então não me resta mais nada. Mas eu vou continuar diante do Senhor firme, e o Senhor me prova e eu sairei como ouro. Então é uma perseverança, é uma convicção muito grande daquele homem. Deixa eu ver se tem mais aqui. Mas as suas pisadas e os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Olha que certeza daquele homem. Guardei os seus caminhos e não me desviei dele. Então Jó é um exemplo para nós sermos firmes. Nós não temos essa pegada de Jó. Eu não tenho essa pegada de Jó. Possivelmente você não tenha, mas nós aprendemos com a história de Jó. Porque ele sim, ele é um homem que Deus separou, escolheu, selecionou para passar por essa jornada para fortalecer a muitos. Então Jó se levantou. Então veja que diante desse quadro aqui de Jó, quando ele falou assim: prove-me e sairei como ouro, isso corrobora com o capítulo 1 do livro de Jó, versículo 20 e 21. Então no versículo 20 está escrito assim: Jó se levantou quando soube da notícia da perda dos seus bens todos, dos seus filhos e filhas. Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Veja que Jó não se curvou diante daquela situação. Antes ele preferiu adorar a Deus. Isso corrobora com essa palavra que diz assim: prove-me e sairei como ouro. Porque Jó foi firme, ele adorou o Senhor. É difícil uma pessoa, depois de saber uma notícia tão grave como essa, se curvar e adorar a Deus. Primeiro ele vai procurar saber o que aconteceu, vai chorar, vai pedir ajuda, vai lamentar. Mas Jó não, direto ele adorou a Deus. Então, prove-me e sairei como ouro. Isso corrobora com o capítulo 1, versículo 20. Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançou em terra e adorou a Deus. É um exemplo extraordinário. Penso que Jó contrariou os interesses pessoais e a lógica e a razão humana. Ele foi além das possibilidades, demonstrou a verdadeira fé e confiança em Deus. Ele ficou apoiado no Senhor. Então nós precisamos aprender a nos apoiar no Senhor. Eu sei que quando vem a crise, que vem o problema, a gente fica frágil. Mas vamos nos lembrar de Jó, que ficou firme até o fim. E Deus aprovou Jó, apesar de algumas falhinhas, talvez como Jó foi, talvez, meio vaidoso, coisa de homem, mas Jó foi aprovado pelo Senhor. Saí do ventre de minha mãe e não tornarei para lá, o seu Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Veja que quando Jó recebeu a notícia, ele falou isto, né? Deus levou, bendito seja o nome do Senhor.
Ou seja, Jó sabia viver na abundância e Jó sabia viver na dificuldade, de forma que ele se apoiava em Deus, tanto na riqueza como na pobreza. Pois bem, então restava a Jó a esperança em Deus, somente em Deus, e assim é conosco. Nos resta a esperança em Deus, no Senhor de toda a terra, no Senhor do universo. Portanto, bom é temer ao Senhor. Ele é o nosso pastor. Dele é a terra e a sua plenitude. Ele é a nossa luz. O Salmo 40, versículo 1 fala assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Jó teve paciência até chegar o dia daquele grande encontro com Deus. Jó teve paciência, ele suportou as dores. Então vamos ter paciência no Senhor, esperar nele, porque Deus é fiel. A Bíblia diz que Deus é fiel e não nega a sua palavra. Vamos então louvar a Deus, porque Ele é bom, é o Senhor que cuide de nós. Ele é o nosso bom pastor, e fiquem com Deus.